Olá a todos, sejam bem-vindos, saúdo os desembargadores, desembargador Eliseu Fernandes e o juiz Marco Antônio Faria, ambos colegas de sempre, colegas magistrados da inatividade, e que hoje nos reunimos mais uma vez para fazer esse registro audiovisual para o Centro de Memória do Tribunal de Justiça, no projeto Magistrados de Sempre. E os nossos entrevistados de hoje é o desembargador Eliseu Fernandes, que foi presidente do Tribunal de Justiça, e o doutor Marco Antônio Faria, magistrado que aposentou cedo, foi cuidar da vida acadêmica, né? E foi... Na atividade foi juiz da infância muitos anos aqui em Porto Velho. Aliás, desculpa, não era juiz da infância, né? Juiz de menor. Eu quero deixá-los bem à vontade. Hoje estamos aqui com o doutor Aldarzian, doutor Johnny, doutora Karina aqui. Vamos todos nós aqui juntos fazer um bate-papo, um jogo de troca-bola, para que possamos, então, fazer essas gravações. Johnny, você como nosso coordenador mor, pode começar aí nas nossas perguntas, nas apresentações. Bom, é um prazer estar com os senhores aqui presentes. A gente sempre fala a cada um dos programas que muito nos honra essa iniciativa de participar com a Escola da Magistratura nesse processo de integração, porque nós temos várias gerações em juízes na ativa, nós temos os juízes que se aposentaram, que já são uma outra geração, e as gerações precisam, elas aprendem umas com as outras, mas além de aprender, elas precisam continuar sempre trabalhando, né? Então, sejam bem-vindos, a gente espera que fique esse registro histórico para os colegas, para a sociedade, porque tudo vai sempre além da letra, né? Cada um de nós, da letra dos livros que trouxemos, somos um filtro que, ao viver na sociedade, dá vida. E os novos livros acabam sendo escritos a partir daquilo que a gente consegue produzir, né? É uma tônica que ela vai ser tão mais colorida quanto mais a gente conseguir ter momentos como esses. Vamos começar pelo desembargador Eliseu, respeitando aqui a nosso posto, né? E desembargador Eliseu, sempre o tribunal encontrou no senhor assim, um porto seguro em conseguir ser aquela pessoa que representa dentro e fora da magistratura uma figura que dá estabilidade. Revela para a gente quais são os desafios que a gente acaba passando na nossa história, na sua história, né, certamente bela, do acesso à magistratura. Como é que foi vivenciar isso, desde as experiências anteriores até alçar a magistratura? Eu vou registrar o bom dia a todos e registrar também a presença da Socorro e da Minimosine, que foram minhas assessoras no Tribunal de Justiça, pessoas que eu tenho profunda gratidão. Bem, eu me lembro que o desembargador Raduan falava na sua palavra antes, aqui nas comemorações, a questão da experiência, né? E a propósito da sua pergunta, ninguém consegue o tesouro da experiência nas veredas da ociosidade, né? Então, é na atividade, na busca sempre de melhor, do melhor, da criação, é que nós formamos esse grande tesouro da experiência. A minha vinda para Rondônia, eu vim de São Paulo, Araçatuba,
advoguei durante 10 anos em São Paulo e fui para Ji-Paraná. A minha ideia era para Vilhena, mas depois acabei indo para Ji-Paraná, onde permaneci por cerca também de 10 anos advogando. Fui conselheiro federal da OAB, fui juiz de paz em Ji-Paraná, o primeiro juiz de paz quando se transformou em Estado. Fui o primeiro Conselho Federal da OAB. Fui eu que propus a criação, porque quando era território, em função de ser território, os conselheiros federais da OAB eram do Rio de Janeiro. Quer dizer, não eram advogados de Rondônia, eram advogados do Rio de Janeiro. E aí, então, numa sessão, eu disse como que nós ficamos aqui, um Estado representado por outro Estado, nós temos que criar o nosso conselho, o nosso grupo de conselheiros. Foi quando eu propus, foi criado, então, me convocaram para ser um dos conselheiros, onde eu permaneci por 6 anos, como conselheiro federal. O senhor lembra o ano da criação desse conselho? Foi em 1985, final de 1985. Né? Então, nós fomos escolhidos 3 conselheiros de Rondônia, e no segundo ano eu estava na primeira Câmara já como secretário de mesa, relatando e decidindo. Em Ji-Paraná, também uma passagem rápida por lá, como eu disse, eu fui juiz de paz, e eu tinha chegado de Ji-Paraná, estava com 6 meses lá, me propuseram presidir uma associação dos advogados que existia em Ji-Paraná. Me colocaram nessa presidência, e como eu disse, a minha vida sempre é de atividade, e eu propus a criação, quando criou o Estado, também da subseção, que foi a primeira criada no Estado. Aí o Conselho aprovou, nessa época eu era conselheiro do regional aqui, por conta de Rondônia, foi aprovada a proposta, criaram-se o Conselho, a subseção do Conselho Seccional em Ji-Paraná, e me elegeram presidente. Né? Em seguida, assumi o Conselho Federal. Uma ocasião eu estava atravessando. Deixa eu fazer uma passagem interessante em Ji-Paraná, eu sou meio resfriado. Que foi nós estamos falando do Judiciário, estava me esquecendo desse detalhe. O Judiciário, a comarca de Ji-Paraná foi criada ainda quando o território. Nós tínhamos esta proposta, sugerida por mim, que na época era presidente da associação, para que criássemos a comarca, porque Ji-Paraná era a maior cidade do interior. Só que o governador Jorge Teixeira era inimigo do presidente do Tribunal do Distrito Federal. Quer dizer, disse que eles não se davam. E eu propus a criação, quando chegou aos ouvidos dele, ele foi contra. Nós tínhamos o presidente do Conselho Seccional, que na época era pessoa antiga aqui, também ficou meio... Eu contactei direto com o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Uma semana depois, nós estávamos lá, chegou um juiz. Bom dia, o que foi? Ele falou, não, eu vim instalar a comarca. Não tínhamos nada, não tinha nenhuma sala para instalar a comarca. Aí nós falamos, então o senhor fica aí. Benedito Geraldo Barbosa. Que ficou magoado, que ele queria ser temporário. Era chamado juiz temporário. Naquela Ele e Paulo Carneiro. Na época, a Constituição permitia, né, que o presidente da República nomeasse juiz como um cargo comissionado, né, para ser juiz nos territórios, temporário nos territórios. Então ele ficou lá, nós falamos, então o senhor fica aí uma semana que nós vamos arrumar onde está lá o comarca. Achamos um prédio que estava quase vazio, tiramos, acho que tinha 3 salas, acertamos com o pessoal, eles saíram, reformamos. Em 10 dias nós estávamos com o fórum pronto. Fizemos a rifa de um Fusca. Olha, interessante a criação da comarca. No alto daquela sapataria? Isso. Era uma sapataria ali próximo da... Tinha sapataria embaixo e em cima... Em cima era um sobrado, né? Um sobrado. Aí nós contratamos marceneiro para fazer os balcões, a divisão das salas. Acho que uns 10 dias estava pronto. Compramos 5 ares condicionados, tudo com a rifa desse Fusca. Então a justiça instalada com a rifa do Fusca. Legal. Mas porque naquela época, para vir a Porto Velho, a gente gastava às vezes 2 dias, né? E muitas vezes baldeando de ônibus
deixava um atoleiro, andava a pé, pegava outro ônibus. Vamos criar isso aqui para a gente não precisar estar indo a Porto Velho. E deu Desembargador, só para contextualizar para quem está assistindo, isso o senhor está falando um pouco antes de 1985 ou depois? Antes. Não, né? isso foi em 82, 81, 82. Em 81. 81 não era, ainda era território. Era território ainda. Em 82 já era Estado. Para o pessoal que está nos assistindo, para ter a dimensão de como era, né? Então a gente está falando da construção do fórum que foi iniciado que foi começado pela iniciativa privada, deu esse espaço para esse povo, através de um Fusca, começar de um Fusca. Perfeito. Que era o território, Rondônia ainda era território federal. Então nós fizemos isto para nos poupar de ter que vir a Porto Velho para pedir um habeas corpus. Porque na época eu, como advogado, verificava que na cadeia existia presos de 3, 4 anos por ter, às vezes era, vamos dizer assim, apontador do jogo do bicho. Foi preso, não tinha advogado e ficava lá. Então o que eu fazia? Eu ia na cadeia, pedia o nome de 4, 5, trazia, entrava, botava o habeas corpus, levava os 5 mandados de soltura. Soltava. Grátis, né? Sim, pro bono, né? Isso fiz diversas vezes. Procurava o doutor Badra, ele dava o parecer na hora, ia com o juiz aqui, eu não me lembro. Edson Jorge Badra. Jorge Badra. Que era o representante do Ministério Público. Eu ia com o juiz também já despachava o habeas corpus ali. No dia seguinte eu levava 5, 6 habeas corpus. Esse foi o início de tudo lá. E essa questão da comarca foi em função disso, que a gente tinha que vir aqui para, às vezes, pegar um habeas corpus de pessoas que estavam presas por ter dado um tapa no outro por 3 anos. E feito isso, então, começamos essa luta de OAB, né, que eu fui parar no Conselho Federal. E um dia eu estou passando aqui para ir ao Conselho Federal com mão cheia de processos para relatar. O pessoal me intercepta aqui, não, amanhã nós vamos escolher a lista sexto para desembargador do tribunal. Agora a gente já fez uma viagem no tempo, agora a gente chega a 90, 91, é isso? 91. Isso foi em 1991. E eu era conselheiro federal ainda. Aí eu passava aqui para pegar o voo para Brasília e me disseram, não, você vai concorrer para a vaga de desembargador. Eu falei, pô, mas eu com esse monte de processo aqui, não posso, tem que relatar. Não, liga lá e avisa que você não pode ter um problema. O presidente da ordem era o Heitor? Era o Heitor Magalhães. Heitor Magalhães. Isso. Faleceu há pouco tempo. Meu colega de escritório na época. Aqui em Porto Velho? Aqui em Porto Velho. Exato. Aí eles propuseram que eu peguei, liguei em Brasília, dizendo que eu não ia para a sessão. E me colocaram primeiro da lista no Conselho Federal, no Conselho Seccional. Né? Me colocaram primeiro da lista, na lista sexta. Veio para o tribunal me colocou em primeiro na lista tríplice. Eu acho que eu me lembro essa lista, a tríplice. Era eu, Sérgio aquele menino lá de Cacoal, que eu não me lembro. O Albuquerque, não é? Albuquerque, né? Isso. Eu, Albuquerque e o Darwish. 90 e alguma coisa. 91. Foi Tempinho, em julho de 91. Puxa vida. O desembargador Eliseu advogou comigo que era juiz em Ji-Paraná. Você já como juiz? Eu já como juiz, ele como advogado. É bem interessante, né? Em síntese, a minha história de inserção no estado de Rondônia, né? Que eu não sei por que eu vim parar em Rondônia. Eu advogava na época, eu estava até contando pro Alexandre, seu irmão, falando lá de Junqueirópolis, né, sua cidade. Falei, eu conheço quase todas as... E olha que são... Eu conheço essa turma também, viu? Mas eu conheço o estado de São Paulo todinho. As comarcas, assim, olha. Porque eu advogava para uma empresa que vendia vergalhões para construção e naquela época deu muito problema. Eu tive que visitar quase todas as comarcas do estado. Fiquei conhecendo, inclusive, a sua cidade. E aí, um dia, um médico, numa cidadezinha vizinha lá, me falou, rapaz, eu morei num território que chama Rondônia, olha lá, o pessoal não conhecia quase nada aqui, né? E ele tinha se formado aqui em Manaus.
e foi para Ji-Paraná, chamava Vila de Rondônia ainda. Clinicou lá um certo tempo. E eu falei para ela, eu tenho um sonho assim de desbravador, gostaria de conhecer aquela região. Ela falou assim, vai para Ji-Paraná, para a Vila de Rondônia, que já não chamava mais. Então eu vim por acaso, assim, acabei gostando, ficando. O senhor veio para visitar? Foi. Eu acabei vendo as coisas lá, gostei, já deixei uma sala reservada, alugada. Daí uns 40 dias eu voltei já ficando em Ji-Paraná. Já conhecia o Edivaldo? Não, o Edivaldo chegou bem depois Bem de mim. depois, Foi. O Edivaldo chegou por volta de 86, por aí. Edivaldo Martins. Desembargador Raduan, Johnny, Karina, nossos convidados, a gente pôde ver um pouquinho da história do desembargador Eliseu. Estava pesquisando aqui, desembargador, o senhor é baiano, foi para São Paulo e aí acabou vindo para Rondônia. E que bom para nós todos, né? Eu acho que agora a gente precisa conhecer um pouquinho da história do outro entrevistado nosso, que é o Marco Antônio. Goiano, né? Goianiense. E ele estava falando agora há pouco que ele é um apaixonado por Rondônia. Ele tem filhos em Goiás ainda, mas ele ama essa terra. E eu acho que essa é a diferença do que aconteceu com Rondônia. As pessoas que estão aqui são pessoas que são apaixonadas por este local. E com essa paixão que elas têm, elas contribuíram com esse estado, né? E nós somos o que somos graças aos senhores, pela paixão que motivou os senhores virem para cá. E eu queria ouvir um pouquinho, né? Nós todos, na verdade, queremos ouvir um pouco da sua história, Marco. O Marco eu não sabia. Ele, antes de ser juiz, ele exerceu uma outra função importante. Ele vai contar um pouquinho para a gente aí. Bem, meu nome é Marco Antônio, eu vou fazer 80 anos agora em julho. Sou bem tranquilo, tenho boa saúde, a minha mulher é muito melhor do que eu, minha família é muito boa, nós todos somos de Goiânia, todos, eu, minha mulher e meus filhos, todos. Quando eu vim para cá, o mais velho meu, que está ali sentado, ele tinha 10 anos. Nós chegamos aqui por uma casa do destino. Eu nunca programei a vir para Rondônia, em momento algum. Porque a ideia é que nem Mato Grosso eu sabia que existia. Sabia porque eu lia, estudava, tudo, mas não tinha a menor. Quando eu trabalhava na Universidade Federal de Goiás, ajudei a instalar, trabalhei lá por 16 anos. Abri o concurso para delegado da Polícia Federal, eu resolvi prestar o concurso. Um concurso nacional, né? Nacional, concurso nacional para delegado da Polícia Federal. Eu passei em 23º lugar, num volume de 800 candidatos. Fui o único de Goiás que passei e fomos fazer o curso na academia. Acabou o curso da academia, eu tinha sido punido, uma suspensão, porque eu fiz uma música tocando violão e mexi com o professor lá e eles não gostaram e eu peguei 3 dias de suspensão. Mas fora isso, não, minhas notas eram altas e eu estava programado para ir para o Nordeste, que também não conhecia. Aí com essa punição me sobrou Porto Velho, Guajará, BV8, não sei aonde, Tabatinga, só essas coisas, só filé. Aí, na hora da escolha, eu escolhi errado, que nós havíamos pensado em escolher Roraima. Eu e o doutor Elivaldo Farias, que é a pessoa que algum de vocês deve conhecer, ele já faleceu. Ele foi delegado aqui, depois foi secretário, e já falecido. Aí nós marcamos para Rio Branco, para Boa Vista, e no final, entre eu e ele, tinha 2 colegas, e eu errei e escolhi Rondônia. Aí seria um auditório mais ou menos como esse, e o diretor-geral da Polícia Federal lá, todo muito solene, aquelas coisas todas. E o que se corria lá dentro? Você vai para Rondônia, você vai ver, ele vai para... Aí na hora de escolher, eu falei, o senhor já escolheu, doutor? Já. Aonde? Falei, Rondônia. Quando eu falei Rondônia, o auditório parece que se ouvia até o silêncio. Então todo mundo calado. De repente, todo mundo riu, gozando, aquela anarquia. O diretor-geral fez para dar silêncio, falou, olha, eu vou dar, nunca aconteceu, mas vou dar chance para você. Você já escolheu? Falei, já. Aonde? Falei, Rondônia. Aí eu segurei para Rondônia e vim. Primeiro voo que eu tive aqui em cima,
Eu olhei para a cidade e falei, é aqui que eu vou morar, é aqui que eu gosto. Desci para cá, para Rondônia, vim como delegada da Polícia Federal, trabalhei 5 anos aqui. Eu trabalhei com o governador Jorge Teixeira, fui segurança pessoal dele, fui convidado para secretário de segurança. A Polícia Federal não me autorizou, porque eu era o único do norte do país que tinha um curso do DEA, que é combate a drogas. Então a Polícia Federal não me autorizou, mas eu passei a fazer segurança pessoal dele, do governador Teixeira. E só para contextualizar assim, aqui, o senhor chega em Rondônia em 1900 e... Dia 9 de janeiro de 1978. 78. Aí quando eu fui para... Eu já estava trabalhando na polícia, as coisas todas, fazendo segurança do governador. Fiz muita amizade com o Fuad, foi quando eu fui buscar o currículo dele para me tentar criar uma faculdade de curso superior aqui, onde hoje é a Faro. Né? Aí o Fuad me deu coisa, e começamos a conversar, e daí criou o tribunal, foi montado os primeiros, que eram o Fuad, o César, o Clemenceau, o Darcy. Esses eu convivia muito próximo deles, por ser delegado. Aí, quando foi, eu vou fazer só um detalhezinho, sem fazer crítica a ninguém, mas quando chegou a certo momento, o Aldo Castanheira, que foi desembargador aqui, foi presidente do tribunal aqui, muito meu amigo, ele, Marco, pelo amor de Deus, pede ao governador para não mexer na minha carreira, eu sou promotor, aí eu vou a procurador, agora com a criação do Ministério Público. Aí eu falei, tá. Aí eu fui lá no governador, conversa vai, conversa bem, fui no hotel, numa segurança que eu estava fazendo lá em Ji-Paraná, num dia daquela festa que inaugurou aquele ginásio lá. Sei. Aí nós estávamos lá, eu conversando com ele, né? Falei, por que o senhor não indica, não nomeia o doutor Aldo Castanheira? Não, o Fuad não gosta dele. E o Fuad disse que ele vai embora. Eu falei, doutor, ele morou 10 anos em Roraima, mora 10 aqui, vai embora para onde? Ele daqui. Aí ele nomeou o Aldo para casa, assim, para o tribunal. Foi uma escolha maravilhosa. E daí outros desembargadores começaram a vir, como o nosso querido colega aqui, que na época que eu era juiz em Ji-Paraná e ele representava o AB lá, não era? Ouro Preto. Em Ouro Preto. Você estava em Ouro Preto. Em Ouro Preto, aí eu fez o concurso, eu entrei para a magistratura, nós passamos 25, dos 25, não, passamos acho que 30 não sei o quê, mas só tinha 25 vagas. Das 25, o rapaz que ia para Ariquemes não quis mais assumir, não veio. Aí veio o Gurgel de Pimenta Bueno, promovido para Ariquemes. Aí vagou Pimenta Bueno. Aí a promoção seria de quem? Doutor Marco Antônio. Por quê? Eu já tinha 5 anos em Rondônia. Mas aí a lei dizia um pouquinho antes que quem tivesse mais tempo no território tinha preferência. Aí veio o Paulo Roberto à minha frente, foi promovido para Pimenta Bueno. Né? Aí foi bom, depois eu fui para Cacoal, era bom para mim. E o senhor foi, nessa ida, o senhor foi para Ouro Preto. Aí fui para Ouro Preto. Eu estava vendo aqui, pesquisando, o senhor foi quem instalou a comarca de Ouro Preto. A comarca de Ouro Preto, o eleitoral, os cartórios extrajudiciais, a mesma coisa, o mesmo quadro eu fiz em Rolim de Moura. Quando criou o município de Rolim de Moura, eu fui o primeiro juiz, de jurisdição prorrogada, porque eu era juiz de Cacoal. Aí tinha prorrogada a jurisdição e fui para Rolim, fiz a mesma coisa em Ouro Preto. Instalei, fizemos lá a eleição, demos postos para o prefeito, para os vereadores. Para o prefeito não, o prefeito quem deu foi a Câmara, né? Eu só dei postos para os vereadores. Isso em 82, né, doutor Marcos? 82. Então o senhor assumiu em Porto Velho, na primeira turma, e já foi lotado em Ouro Preto. Em Ouro Preto, a primeira lotação em Ouro Preto era a comarca de primeira entrada. Primeira entrada, exatamente. Aí fomos para lá e fiquei lá 1 ano e tanto. Gostei muito de Ouro Preto, fiz vários amigos. Aí fui promovido por merecimento para Cacoal, onde fiquei 2 anos. Adorei Cacoal, gosto muito de Cacoal. E de Cacoal eu tive a jurisdição prorrogada para Rolim de Moura para poder instalar o município, fazer a eleição, dar posse para todo mundo, criar os extrajudiciais, eleitoral e tudo. E aí ficou tocando. Depois de lá vim para Ji-Paraná, onde passei 6 meses como juiz eleitoral e juiz criminal.
De lá eu vim para Porto Velho, onde fiquei 12 anos como juiz de menores. Daí eu me aposentei e fui cuidar das minhas coisinhas. Tem um detalhe, Marco. Você relatou pra gente que no início você veio da carreira da pedagogia, né? Trabalhava no ensino superior, e a gente percebe que você tentou ainda, quando delegado federal, trazer essa realidade para cá. E conta pra gente também essa sua fase, que na sequência depois você investiu no ensino superior aqui. É que na verdade, quando eu trabalhava na polícia, na Universidade Federal de Goiás, foi quando fundou, em 61, eu fui nomeado em 62 para trabalhar lá na universidade. E lá eu trabalhei 17 anos. Foi quando eu cuidava de toda a parte administrativa da universidade. Era o departamento pessoal. Quando abriu o concurso, eu já tinha terminado o curso de Direito. Lá também na Federal de Goiás. Aí eu prestei o concurso para a polícia, passei, e eu já vinha com essa ideia de... Não diz não, eu cheguei aqui, para quem conhece Goiânia, lá tem uma faculdade chamada Faculdade Anhanguera, aquela lá também foi eu que ajudei a fundar. São vários, 6 ou 7 colegas meus que eram professores da Federal, da Católica, e eu comentando com eles, falei, lá em Rondônia não tem curso superior. Não tem, lá tem um campus Avantado da Universidade do Pará, funcionava na Paulo Leal, funcionou na Paulo Leal há muito tempo. A minha mulher, inclusive, estudou lá. Então vamos ver isso. Conversa com o governador. Se ele aprovar a ideia, era o Coronel Guedes, um dos homens mais fabulosos que eu já conheci na minha vida. Um homem belíssimo. Aí eu fui lá com ele, ele falou, governador, eu estou querendo isso. E ele tinha restrições comigo, porque eu era delegado, ele era coronel do Exército, mas é uma restrição social. Aí eu falei, eu quero criar uma faculdade aqui e eu queria o apoio do senhor. E ele me disse assim, o que é que o senhor quer em troca? Porque normalmente faz essas trocas, né? Eu falei, a única coisa que eu quero do senhor, doutor, é o seu apoio logístico, mais nada, não quero dinheiro, não quero só isso. Se o senhor falasse, eu concordo, pronto, para mim está ótimo. Eu falei, então eu concordo. Aí na época chamou o Badocha, chamou o filho dele, que era da Casa Civil, chamou o Alexandre, que era secretário de Fazenda, aí juntou aquela amiguinha, pronto, e fomos fazer. E plantamos o projeto da Federal, da Faro. E aqui durou um tempo, aí o Figueiredo veio, presidente Figueiredo veio e suspendeu a criação dos cursos superiores. E ali nós ficamos dentro do elevador, aí não só dentro como eu, várias escolas. Aí quando foi autorizado, aí já saiu lá em Cacoal uma faculdade. Saiu primeiro que aqui, a de Cacoal. A de Cacoal, Foi a Unesc? A Unesc. Do Cury? Do Cury, exatamente. E eu já vi saber que existia faculdade do Cury depois de 2 ou 3 anos, depois que saiu a Faro. Aí quando saiu a Faro, para sair a Faro nós não tinha que ser política. Eu tinha que mistura de política com educação, é um negócio complicado. Aí nós fomos, a política nos travou. E nós tínhamos um sócio, tinha deixado a faculdade, a sociedade. E eu chamei os outros sócios e falei, vamos fazer o seguinte, nós temos um pedaço da faculdade está sem sócio. Eu posso convidar uma pessoa para ser sócio nosso aqui, que ele vai tirar essa faculdade para nós. Ele falou, quem é? Eu falei, é o Darcy Soares, ele é senador da República e ele vai tirar isso para nós. E assim eu tinha, a minha inimizade com o Darcy já era tradicional, a gente era inimigo já, não de matar um outro, mas nenhum gostava dele nem de mim. Eu fui lá, fiz o convite para ele, ele aceitou o convite, assumiu a escola, assumiu a presidência e tirou a Faro. E aí então, a Faro tirar surgiu. da Faro, tirar a documentação da Faro, o mérito é do ADACI. Isso aí eu não tiro nunca isso dele. Agora, quem realmente criou fomos nós. Nós aqui dentro, instalamos a faculdade. E aí passou um pouquinho, eu já comecei a pensar na FATEC, já criei a FATEC. Aí fomos tocando. Esse é o viés meu de educação. Eu nunca deixei Dei aula na Unir, quando começou a Unir, tem até um caso interessante.
se vocês me permitirem. Eu estava na minha casa, eu morava na Polícia Federal ainda, eu morei na Polícia Federal aqui. Estava lá na minha casa, o telefone toca, era o Euro Torinho, ele era reitor da universidade daqui. Ô, Marco Antônio, como é que você está? Ô, Eurinho, como é que você está? O que você está fazendo? Nada. Dá um pulo aqui para tomar um café comigo. Ah, eu vou. Você nunca veio aqui, eu assumi, eu vou. Porque eu era meu amigo, né? Aí fui lá. É o caso do Raduan, eu nunca vim visitar ele na escola. Por bem tomar meu cafezinho, né, Raduan? Aí eu fui. Chegou lá, me apresentou o prédio, andamos por lá, andamos por aqui, aí entra num lugar, isso aqui é curso disso, isso aqui é curso daquilo. Aí abriu uma porta, estavam lá os alunos sentados, eu tenho uns 30, 40 alunos lá. Ele falou, olha, esse aqui é a turma de administração. Aí ele falou, olha, esse aqui é o doutor Marco Antônio, ele vai ser professor de vocês. Mas vocês não preocupam não, porque ele é da Polícia Federal, mas aqui ele vem como professor. Eu achei aquilo esquisito, né? Aí virou para mim, professor, felicidade para o senhor, essa é a sua turma. E foi embora. Aí ficou eu em pé, feito bobo, e todo mundo lá sem saber o que era. Aí dei aula, foi quando começou, foi quando dei aula, 1 ano e meio, foi quando eu larguei para prestar concurso para juiz. Aí eu vou largar da aula, porque senão eu não consigo passar no meu concurso. São coisas da vida, né? Nos ensina isso. Mas é uma história... Sou muito feliz em Rondônia, muito feliz. Adoro Rondônia. Já estou aposentado, eu aposentei em 92. Todo mundo, principalmente o pessoal da minha família, que é toda de Goiás, falou, volta para cá, sempre tem mais que pegar a terra lá, pai. Aí eu ainda comento, não tem mais a fazer aqui. Porque lá em Rondônia, todo lugar que eu vou, sou conhecido. Sou querido, já prestei serviço, gosto de lá. Aqui em Rondônia, aqui em Goiânia, eu saio na rua, fui criado, estudei aqui, trabalhei aqui, vivi aqui a minha vida, não conheço nenhuma pessoa para dizer, eu conheço um fulano. Então é difícil essa mudança, né, desembargador? Daí isso vem de fora e passo muito tempo. Então eu estou aqui há 44 anos, estou feliz em estar aqui, estou tranquilo, minha família está bem, estou na paz. É uma história bonita dos dois, né? Uma história de pessoas que acreditam no nosso país, né? São destemidos pioneiros, como diz a nossa música, o nosso hino, né? São pessoas que vêm aqui e se doam para esse estado. Eu não sei se os senhores gostariam de levar a nossa conversa para essa temática. Eu estava pensando enquanto ouvi os senhores, e por conta da experiência que os senhores têm, né? E a gente pensar um pouquinho se os senhores gostariam de deixar uma mensagem para os nossos colegas magistrados, aqueles que estão começando. Quais foram os desafios que os senhores tiveram durante a judicatura e quais são os desafios que os senhores verificam que nós, magistrados, temos no atual momento da nossa vida? O que é para os senhores uma qualidade do magistrado que nunca pode se perder? E nessa, se os senhores quiserem contar a experiência que marcaram os senhores durante a judicatura, eu acho que é importante aqui para quem nos assiste saber um pouco desse momento de vida dos senhores. Deixa eu fazer um registro. Como historiador, sou muito bom em geografia, mas água aí, viu? Tá? Como historiador, eu sou um desastre. Como geografia, eu sou bom, mas contar história... fazer o registro da questão da minha família, que eu lembrei agora, né? Que eu vim solteiro para cá, para Ji-Paraná, e deixei a noiva lá em Araçatuba, depois que eu voltei para casar. Aliás, ela está lá hoje, né? Visitando a mãe. E vivi um ano sozinho lá em Ji-Paraná, cozinhando para viver. Tive sorte que encontrei algumas pessoas, como o interior de Rondônia, muita gente do sul. Então eu contei com essa possibilidade, com essa felicidade de encontrar pessoas que davam muito apoio, né? Mas registrar então que realmente eu constituí família em Ji-Paraná, 2 filhos, um casal, né, que nasceram lá. E no tocante a essa questão que você levanta, essa é uma questão que muito me preocupa, né? Nós vivemos, o Criador, o Divino Criador, nos colocou no mundo para povoar planetas com o dever de sermos irmãos, quer dizer, sociais, né?
Por isso nós só temos que viver em sociedade. Para viver sozinhos, só se nós formos quase que um bicho ainda. Então, em decorrência disso, tudo que se faz deve ser voltado para o comum, né? E a magistratura é o centro disso, porque é o equilíbrio. Porque nós temos, com o egoísmo que hoje impera no mundo, né? As pessoas é cada um para si, e nós devemos viver, por isso que nós vivemos em sociedade, porque Deus nos colocou para assim viver, e nós reciprocamente dependemos um do outro. Se nós formos observar, cada dia que a gente levanta, você vê de quantas pessoas você precisa para começar o seu dia. Em cada coisa que você utiliza, tem ali a presença de uma pessoa. Então, em função disso, a magistratura é o equilíbrio disso tudo. E na gestão da justiça, é preciso se pensar nisso. Quando eu vim para a justiça, e eu não vim muito, como eu disse, eu fui convidado para ser desembargador, eu não estava concorrendo. Tanto que cheguei a recusar, em princípio, a participar da reunião. Mas eu me lembro que os juízes, eu não sei se o desembargador Raduan sabe disso, mas os juízes Gabriel, Zé Pedro, Edmundo, esse pessoal dizia o seguinte: você é o juiz que não quer assumir, lá em Ji-Paraná. Eles falavam para mim: você é um juiz que não quer assumir. Pela minha postura, pela minha maneira de ser. E aí eu meditei sobre tudo isso e falei: talvez seja a oportunidade de eu servir a justiça. E vim com esse espírito, né? Que você, como ser social e que foi posto no universo para viver reciprocamente, um ajudando o outro, eu falei: a justiça está no meio desse equilíbrio, então eu tenho esse senso de justiça, eu vou dar a minha contribuição. E por isso que eu aceitei concorrer e tentei, durante toda a minha carreira, agir assim, né? Claro, com os defeitos que todos nós seres humanos, ninguém é perfeito, a gente falha também, mas buscando sempre isso. E eu me lembro que eu dava, às vezes, palestras na escola. Aliás, você esqueceu de falar que eu fui o segundo presidente da escola. O primeiro foi o desembargador Eurico, depois eu fui, o seu segundo. Fui eu. E eu dava, quando desembargador, mesmo como presidente, eu sempre dava umas palestras na escola e abordava essa questão, que o magistrado tem que trazer esse espírito imbuído em si, de que ele vai trabalhar pelo próximo sem preferências, né? Agir como ponto de equilíbrio ali. Então a mensagem que eu deixo é essa. Eu tentei, na minha passagem por aqui, de 20 anos de magistratura, eu tentei fazer isso. Se não fiz a contento, pelos defeitos do ser humano, que todos nós temos, mas busquei fazê-lo, né? E eu deixo como mensagem para o jovem exatamente essa questão de pensar que essa é uma missão das mais sérias, que nós não podemos fazer desse posto, desse compromisso e dessa missão um meio de levar vantagens, seja buscando o bem-estar pessoal, seja buscando para o futuro, mas pensando sempre em deixar uma passagem daquilo que Cristo pregou, da irmandade e no sentido da justiça, né? Porque às vezes você quer ser irmão para beneficiar só o irmão, mas nós todos somos irmãos. Então o que se fizer tem que ser em benefício de todos. E a justiça é esse ponto de equilíbrio. É preciso que o jovem magistrado trabalhe com essa visão de que é uma missão. A justiça é uma missão. Não é um meio de vida, não é um emprego. Eu sempre falava isso, que quando a pessoa propõe a fazer um concurso para magistrado, ele não deve pensar que está procurando um emprego, ele está procurando uma missão para servir. Claro que tem a sua recompensa, porque como ser material, vivemos num planeta ainda em evolução, nós dependemos de meio de subsistência. Mas é necessário que nós pensemos que estamos assumindo uma missão e ela tem que ser exercida com toda a dignidade e, sobretudo, com muito empenho e seriedade naquilo que se faz.
A mensagem que eu deixo é essa. Tudo bem. Parabéns, meu amigo. Realmente foi linda a sua coleção. Bem, com relação à minha parte, eu sou um pouco divergente, historicamente, do desembargador. Porque eu vim de uma carreira de policial. A carreira de policial é uma carreira que você não aceita, não. É sim e acabou. Não é? Eu me lembro de um fato. Primeiro eu quero comunicar, pedir aos nossos colegas futuros que vão entrar, os que já estão chegando e tudo, é a modéstia, é a posição de decência, é a profissão, é o colega, é a família. Não é porque agora eu sou juiz e eu mando, não manda nada, é igualzinho. Tanto que ele tem graduações, não é, desembargador? Até chegar na presidência do tribunal, começa lá embaixo. Eu me lembro de um fato. Foi o primeiro dia que eu fui trabalhar como juiz. Eu saí da polícia, também posso ficar uma semana aqui e fui embora para Ouro Preto. No outro dia cedo eu vou para o fórum era um galpão, não tinha nada, era um galpão, lá tinha curral do conselho, para quem não sabe o que é curral do conselho, é um local onde você pega animal perdido, põe lá, não cuida, tem a oficina da prefeitura, tinha a serralheria, tinha o pessoal da limpeza pública, tinha o fórum não, uma sala, e tinha a FLA do Ministério Público, e tinha um galpão na entrada, era um salãozão. E eu cheguei, tinha uma moça ali, e eu tinha conhecido ela de manhã. Na noite anterior foi quando eu cheguei, ofereceram um jantar pra gente, aí ela veio, bom dia. Eu falei, o que esse senhor está gritando desse tanto? Tinha um senhor lá, mas gritando, é porque esse aqui é uma bagunça, porque aí começou falando mal, gritando e cheio de gente, aí eu cheguei, o que foi? Ela falou, não, ele está reclamando de um processo que está aqui, nós estamos fazendo, mas ele quer que o dele saia primeiro, que não sei o quê. Quem que ele é? Ele é um advogado fulano e tal. O nome não interessa, né? Aí eu falei, fui lá, depois me deu, tudo bem? Tudo bem, olha, isso aqui é uma bagunça, e Eu falei, o senhor é o quê? Eu sou advogado e eu exijo, falei, vamos combinar um negócio nós dois aqui. Isso assim da minha finura de policial ainda, né? Cheguei e falei para ele, vamos combinar um negócio nós dois aqui. Aqui dentro é o fórum, O juiz do fórum sou eu. Quer dizer, quem manda aqui dentro sou eu. Só quem pode gritar aqui dentro sou eu. Então a porta é ali, você vai embora, senão eu vou te prender. Tá bom? Quando você vier calmo, você volta e conversa. Por sinal, ficou muito amigo meu depois. E ele pediu desculpa, porque na época não tinha juiz, não tinha nada. Então quem gritasse mais alto era o dono da roda. E esse caso foi um que me marcou. E o outro foi em Ouro Preto também, que o Fuad falou assim, olha, o eleitoral é prioritário nessas eleições. Então vocês tomaram posse hoje e vocês vão cuidar do eleitoral. Aí assim, eu não sabia nem ser juiz na eleitoral e que era. O lugar mais perto do eleitoral que eu tinha tido foi mesário. Né? Sei quantos anos atrás. Aí tá bom. Já chegamos lá, aí eu chamei o Luiz Custódio, eu tenho a impressão que os mais antigos devem lembrar, era um promotor que foi ser promotor comigo em Ouro Preto. Eu falei, ó, Custódio, vamos combinar um negócio? Você vira juiz aí aqui da comarca. Você atende todo mundo, faz audiência, você sabe, né? Sei, então, pronto. Porque tinha passado alguma coisa para juiz também. E eu vou ficar só no eleitoral. Aí foi, acabou o eleitoral, acabou tudo. Aí eu disse, ó, tem um senhor que quer falar com o senhor aí. Aí, não, mas entrar. Falar com o juiz aí. Eu estou lá sentado, ele disse, bom dia, bom dia. Eu quero falar com o juiz. Pois não, sou eu. Não, é um gordinho. Pois é, era o Custódio. Porque ele ficou para a cabeça da população que ele era o juiz. Porque ele que cuidava, né? Até acabar a eleição. Então são fatos assim que eu passei por vários fatos como juiz, mas ainda com aquele resquício de polícia, né? Eu tive um atrito muito sério lá em Rolim de Moura, onde botei para fora até o Jerônimo Santana num salãozão onde nós fazíamos a apuração dos votos. Depois fui lá fora, fiz o convite para ele voltar como ex-governador, era um homem, mas na época, naquele momento tinha. Então essas coisas, o juiz ele tem que ser muito duro, mas ele tem que ser altamente sociável. Ele tem que saber entender, tem que saber
absorver o problema. Porque quem vai procurar a justiça é que está com problema. Se ele tivesse solução, ele não ia atrás do juiz, não. Né? É quem tem problema. Para quem é magistrado como nós, a gente sabe disso. A gente sabe que quando chega até você, é porque ele está com problema e quer a solução, e a solução está na sua mão. É aí que você tem que ver. Então eu também penso, como o desembargador dizia, eu acho que os nossos colegas mais novos têm que pensar assim, na decência, na honestidade, na família, na sociedade, é isso. E aplicar a justiça, aplicar a lei. A lei é simples, basta você entender. Se você não entender, é igual quando eu fiz o concurso, uma passagem do meu concurso. Eu fiz o concurso e na prova de direito civil, tinha uma sentença a ser dada, e eu dei a sentença. E eu até fiz uma sentença grande, fiz um relatório maravilhoso, porque eu estava na polícia, eu fazia relatório sempre. Aí fui muito péssimo na nota. Lá muito péssimo não, foi relativamente péssimo. Na nota dessa sentença. Aí eu fui lá para ver. Aí o doutor Clemenceau, que era muito meu amigo também, esse também eu tive convivência com ele pessoal, ele, Darcy, César, esse pessoal, no meu tempo de polícia. Aí eu falei com ele, falou, doutor Clemenceau, eu fiz assim, ele olhou e falou, doutor Marco Antônio, o senhor está muito bonito o relatório, a sentença está muito bonita, mas a conclusão está errada. Por isso. Então fica difícil. Eu falei, não, desembargador, eu posso fazer um comentário? Ele falou, pode. Qual é a função do tribunal dos desembargadores? É corrigir. Então a função do senhor é corrigir, não é baixar minha nota. Não tem que baixar minha nota, não. O senhor tem que corrigir, minha filha. Aqui está errado por isso. E pronto. Aí o tribunal funciona. Ele corrige aquele que o juiz, às vezes, passou despercebido na decisão dele. Só isso. Mas não pode. Você errou, ninguém erra. Você tem sua posição. O juiz tem uma posição final dele. A posição pode não ser de acordo com a legislação atual, de acordo com o que está funcionando. Para isso, tem uns desembargadores para desembargar essas dúvidas. Não é isso, mais nada. Essa é a minha posição também em relação à posição do desembargador. Desembargador Eliseu, a gente viu na fala agora do Marco Antônio alguns casos, né, até pitorescos. O senhor lembraria de um caso pitoresco que seria legal a gente lembrar, seja na gestão ou seja em casos de julgamento, em alguma sessão plenária, para compartilhar com a gente? Bem, já como vale tudo em matéria de... Tudo que eu digo assim, não é crítica não, estou dizendo vale a gente falar tudo que... A história da gente. O primeiro júri de Ji-Paraná, com o Geraldo Benedito Geraldo Barbosa. Benedito Geraldo. Existia um promotor dos territórios, que na época era Urbano, você lembra o nome dele? Era Urbano. Urbano, não sei o que, eu conheci. Ele estava em Roraima, ele era de Roraima e veio fazer esse júri de Paraná, que era território ainda. O juiz o Benedito Barbosa. E lá tinha o promotor ad hoc, que nós tínhamos criado a comarca e não tinha promotor. Então foi nomeado ad hoc o Roberto, doutor Roberto, não me lembro bem o nome dele. Então trabalharam os dois... que não era o Sol. O Sol não. O Sol não ia conseguir assinar. É só teu amigo. O Sol, eu vou ter nessa passagem falar do Sol também. Bom, então estava o doutor Roberto, o promotor ad hoc, e o promotor dos territórios, que era o doutor Urbano. E eles comentavam ali, o pessoal me contando, eles falavam assim, amanhã é o júri aqui, nós estamos em 2, coitado desse advogado aí, vai dar nem... E era um homicídio qualificado, o cara tinha matado a mulher, né? Isso lá por 1970, alguma coisa. E vamos para o júri. Cheguei no júri, já eram umas 3 horas da tarde, o pessoal, assim, uma plateia, né, estava o primeiro júri da comarca, e eu sustentando a tese, na época ainda existia essa questão do homem defesa da honra, né? E lá pelas 2 da manhã, estavam lá os promotores, e eu com a tese peguei, era uma espingarda, essas chumbeiras, eu estava
o cano amarrado junto com a coronha, né? Isso já com seus 15 anos ou mais ali guardados, está tudo enferrujado e podre. Do jeito que eu estava falando assim, eu juntei peguei aquilo lá e... Uma porcaria dessa, senhores jurados, é capaz de matar, alguém matou por querer, teve intenção de matar usando isso. Pá, no chãozinho que eles voou pedaço todo mundo. Acordou todo mundo. Essa foi uma passagem interessante. De vez em quando, tem uma pessoa que morava lá na época, que trabalhava lá na época, era um advogado do INCA, o doutor Ivanir estava falando do INCA, tinha um advogado do INCA. Toda vez que ele me encontra, ele lembra desse júri que ele estava lá e lembra que ele tomou um susto. Né? Essa é uma das passagens. No tocante ao Sol, eu tive uma interessante também, ele era delegado de Paraná, mas o doutor Sol, o pessoal fala que ele não tinha diploma em Direito, porque no sul de Minas ali vendia certificados. E ele certamente era analfabeto. Você sabe que ele está vivo, né? Pois é, mas o pessoal... Mora até hoje em Guajará-Mirim, né? Pois é. Há 2 anos, quando eu estava lá, ele morava. Aí veio pandemia. Pois é, eu não sei, eu até estou talvez abusando disso aqui, mas era tamanha assim a dificuldade que ele tinha, que não pode ter curso de Direito a pessoa. E era o delegado. E a gente via coisas assim absurdas. E um dia, na época, tinha o doutor Lucena aqui, que era delegado federal, estava prendendo um pessoal lá e prendendo todo mundo. Chegava assim, alguém falava, olha, eu acho que ele ia lá e prendia. Aí tinha um cabo, um senhor que era cabo da polícia aposentado lá, o senhor já... Falaram que ele tinha sido tinha matado alguém, ou sido mandante do Rio Guará. Então me procuraram, eu fui lá para soltar esse preso, né? Cheguei, ele não queria deixar entrar porque o doutor Lucena não permitia que ninguém falasse com o preso. Falei, não, eu sou advogado, está aqui o Estatuto da OAB, me permite o senhor que justifique a ele depois, eu quero entrar. Ele deixou, eu entrei e falei. Quando eu estou saindo, o doutor Lucena está chegando. Aí ele fica apavorado, né? Doutor, olha aí, o que eu vou falar para o doutor Lucena? O senhor não fala nada, ué. Se ele falar comigo, eu falo com ele. Aí o Lucena entrou assim e falou, quem que autorizou o advogado a falar com o preso? Eu falei, o Estatuto da OAB, advogado. Doutor, está aqui. Eu não tenho satisfação em lhe dar isso aí, fui embora. Mas o Sol, eu lembro do fato porque esse doutor só ficava tremendo, né? Mas você sabe que o Lucena não tinha curso superior, né? Também não? Não, curso superior eu não sei. Ele foi expulso da Polícia Federal como agente. Quando o Hélio Márcio veio para cá como superintendente, eu vim como delegado. E quando começou a Operação Caça Pistoleiro, você lembra dessa operação? Pois é, foi nessa operação. Pois é, nessa operação eu fui lá, fiz várias operações lá. E ele não tinha, era delegado e acabou, era doutor e pronto. Falava grosso lá, mas por quê? O Hélio Márcio trouxe ele para cá e ele não pôde voltar para a Polícia Federal, o Hélio Márcio nomeou ele delegado de Paraná. Isso foi no lugar do Sol, não foi não? Eu acho que não sei, eu não me lembro. Eu sei que o Sol também foi meu companheiro. Numa dessas, eu estou lá no meu gabinete. Doutor, tem um problema, o que foi? Nós prendemos vários carros aí e tem um carro desse que está sumido. Mas como sumido? Ele está preso lá na delegacia. Aí chama o delegado. É o Sol. Ela vê o Sol, aquele neguinho. Serelepe lá. Ô Sol, você está bem? Ô doutor, como é que vai e tal? Aí começava a conversar. Falei, escuta. Tem um carro assim, assado, naquela época era esse carrinho pequenininho, mais esporte, só tinha 2 lugares, era bem... Ele falou assim, doutor Sapier, o senhor conhece o delegado fulano? Eu falei, conheço. Eu emprestei esse carro para ele está com ele lá em Recife, não sei aonde. Eu falei, mas esse carro é de quem? Não, esse carro está preso, então você tem 48 horas para botar ele no pátio, senão eu vou prender o senhor. Aí 48 horas o cara apareceu lá. Tu só era gozado, era gente boa. Meu amigo, muito bom como delegado. Uma outra curiosidade. Uma outra curiosidade que surgiu ouvindo os senhores
nós temos um desafio, né? Nós temos uma caminhada pela vida. A magistratura ela é uma carreira que costuma ser longa hoje. Então, por exemplo, alguém que começa na magistratura hoje, ele vai poder se aposentar com 65 anos de idade, né? Pelo menos. E mais o tempo de serviço público que tem que prestar. Então, é um tempo diferente, um tempo novo. E olhando para os senhores, eu noto que os senhores continuam com uma vitalidade. E eu já tinha conversado com o desembargador Eliseu, e ele me confidenciou que tinha 82, eu falei, me passa o segredo, né? Me passa o segredo. E aí, ouvindo hoje o doutor Marcos, ouvindo o doutor Marcos, eu ouvi que ele também já está com 80 anos. Então, eu acho que uma mensagem boa para todos nós, duas coisinhas, se fosse possível, dos senhores. Dizer para a gente como que é essa questão da experiência da aposentadoria, como é essa mudança de sair de uma atividade intensa, como é a magistratura, e ir para a aposentadoria. Eu sei que os senhores se ocuparam de outras coisas. Que mensagem o senhor pode deixar para esses magistrados que eventualmente estão pensando em deixar a atividade para ir para esse momento que os senhores planejaram para sair? E a outra questão é como conseguir longevidade, qualidade de vida, saúde, porque um dos desafios do nosso trabalho, a gente trabalha muito tempo sentado, e aí às vezes a quantidade de processos nos convida a não fazer academia, se preocupar com a saúde. E eu lembro que o desembargador Eliseu sempre foi atleta, jogava tênis, né? Então, se os senhores pudessem falar alguma coisa sobre essa temática, acho que deixaria uma grande mensagem para todos nós, né? Um pouco disso está em todo o contexto de vida, né? Entre essa parte, como eu disse aqui da questão ninguém adquire experiência na vereda da ociosidade, você tem que preencher o tempo sempre em atividade. Isso é fundamental. Esse é um dos aspectos que precisa ser observado. A questão da alimentação também é muito importante, questão de bebidas, tudo isso, para você realmente alinhar um perfil que lhe dê uma longevidade, sobretudo de atividade, né? Porque às vezes a pessoa viver muito tempo inútil também não... Sim. Né? Então, é um contexto de vida, isso envolve um contexto de vida, até a maneira de pensar, de percepção da vida, né? Mas a mobilidade é do ser humano, como eu disse. Por isso que nós nascemos, que o Criador do Universo nos colocou para viver interdependente, dependendo um do outro, é exatamente porque nós fomos criados para se mover, né? Porque a vida nos exige isto, a vida não nos quer parado. E na medida em que nós nos locomovemos, nós estamos admitindo a possibilidade de criar, né, de renovar, e isso faz parte de todo um contexto de vida, né? No meu caso, tem também o perfil de hereditariedade, isso também ajuda na longevidade. Meu avô viveu, meu avô faleceu em 70 e pouco, com 110 anos. Uau. Ilustro, né? E eu me lembro que ele era médium, não se sabia o que era isso, chamava de curandeiro, né? Mas ele era médium. Nas sextas-feiras, ele tinha um sítiozinho, nas sextas-feiras, parecia o INSS, assim, dia de pagamento, fila de pessoas para serem atendidos. E ele morreu fazendo isso, quer dizer, ali em atividade, com seus 110 anos, lúcido. Ele então, também não comia carne vermelha? Comia. Na época, acho que de caça, né? Porque na época quase não criava gado. Eu me lembro de um episódio com o desembargador Eliseu, que era presidente do tribunal, e foi numa comarca e o juiz o recebeu. Eu estava nessa festa. Puta de churrasco só de picanha. Uau! E ele é vegetariano? Aí ele me chamou do lado e falou: será que tem alguma coisa para comer aí? Eu não como isso. Lembra disso? Quem era assim era o desembargador Oélio Fonseca também, ele não comia carne. Mas não por ser vegetariano, é por isso que ele não mastigava, quanto mais ele mastigava, mais a boca enchia. O desembargador não come carne vermelha. Hoje eu não como carne nenhuma. Nem peixe? Não. O peixe eu como, mas muito dificuldade. Não sinto vontade de comer. Mas só que eu não contesto quem come, não. Eu acho o seguinte:
Você está falando no caso do meu avô, ele comia carne realmente, não como se come hoje, mas comia. Outra coisa, os animais no planeta, e nós somos animais, eles foram criados por Deus para se alimentar um ao outro. Isso faz parte da cadeia alimentícia. Então, enquanto nós não tivermos uma evolução espiritual que nos leve a poder viver sem o consumo de carnes, dessas proteínas, eu não vejo nada demais a pessoa utilizar. Sente, gosta, come. Agora, é sempre importante um certo equilíbrio, né? Não se deve abusar. E eu já faz uns 40 anos, mais ou menos, que eu não como carne vermelha. Carne de frango deve fazer uns 10 anos. E peixe eu vou aí uma vez por semana, 2, porque precisa, né? Proteína. Agora, fruta eu devoro, todo tipo, legumes, essas coisas eu devoro. Então, como eu disse para vocês, está nesse contexto, e acho que enquanto nós não estivermos num estágio de evolução, que esse é o processo, nós estamos nesse planeta para isso, para evoluir, enquanto nós estivermos ainda atrasados, hoje com esse egoísmo que nós portamos ainda como seres humanos, nós temos que viver o que nós temos, né? Comer carne, comer com certo equilíbrio, mas é necessário. E a inatividade? O senhor não falou um pouquinho de como é estar na inatividade da magistratura? Sim, faltou esse detalhe. Como eu disse que eu sempre acho que o ser humano foi criado para viver em atividade, não é bom, enquanto a gente está em plena lucidez. Nos Estados Unidos parece que os membros do tribunal, magistrados em geral, é só quando eles detectam realmente que eles não estão mais com lucidez para tal, é que param, né? Então, eu, por exemplo, gostaria de estar provavelmente até hoje. Até inteirão. Eu continuo com a mesma lucidez, a mesma possibilidade de criar, de decidir, de fazer. Então, mas é como eu disse, nós vivemos numa sociedade que tem todo um processo, né, que compõe o seu sistema. Então nós temos que seguir. Mas e outra coisa, é perda. Eu, por exemplo, fico recebendo do Estado sem fazer praticamente nada para o Estado. Eu poderia estar retribuindo isso. Né? Então, eu acho que nesse processo há prejuízo para a sociedade, quando a gente passa a desfrutar em plena condição de produzir ainda pelo seu cargo, parar. Então, eu não me sinto muito não me senti muito confortável. Hoje eu já me conformei. Eu já disse para o senhor mais cedo, mas fica a deixa que tem sempre o espaço na Escola da Magistratura, para o senhor continuar em plena atividade aqui. Daí eu me comprometo em dar assim palestras, aula mesmo, com compromisso. Compromisso não. É mais complicado, né? Mas é isso aí. Tomar com Antônio. Bem, a minha orientação àqueles que estão pensando em ir para o campo da inatividade, precisa saber o que ele vai fazer no dia seguinte. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu aposentei em 97, estava com 40 e poucos anos, 47, 48. Aí, como eu tinha faculdade, eu passei a ter toda a minha atividade dentro da faculdade. Eu não parei de trabalhar. Eu simplesmente saí de um trabalho para o outro. Isso foi muitos anos. Assim que eu terminei a faculdade, que eu vendi a faculdade antes, eu fui convidado, por exemplo, eu fui secretário adjunto da Educação do governo do Piana. Então tinha atividade direta. Eu fui chefe da Casa Civil do governo Confúcio. Foi um governo muito complicado. Um governo cheio de problemas, tanto que ele diz sempre assim, este que salvou o meu governo, porque o governo dele estava de cabeça para baixo. Ele me conta, para não ser eu conto não. E tive outras atividades. Agora, você aposentar, só para dizer agora sou aposentado, não dá nada. Não tem a menor possibilidade. Você não, vai perdendo os amigos, vai perdendo as atividades sociais, vai perdendo o futebolzinho, vai perdendo o papo no boteco,
Mas no fim você fica em casa, a mulher dando bronca com você. Mas não é dando bronca no bom sentido. É um bom relacionamento, mas ele passa a ser a dois. E você precisa ter outras pessoas. É como diz o desembargador, como eu te falar, nós somos, todo mundo junto, não tem que se separar. Então não deve. Quem está com essa ideia de aposentar, continua trabalhando. Se puder dar aula, vai dar aula. E você vai então contar cabeça nova, gente nova, ideias novas, coisas novas. Isso é muito importante para nós. Esse detalhe que eu esqueci você preenche o espaço. Eu sou de origem rural, né? Meu pai tinha um sítiozinho. E eu sou apaixonado pela natureza. Ontem mesmo eu estava lá. Eu fui dormir lá e vim, eu ia ficar lá, mas vim por causa do compromisso contigo. E eu sinto que quando eu vou lá, parece que eu venho com mais potência. Mais carga, né? É verdade, disposição. Então eu preencho o tempo muito lá, vivo muito lá, sempre vivi. Isso também ajuda, não só... E fazendo algumas coisas, então eu não vou lá para ficar só... Né? Ajuda, inclusive, a fazer algumas coisas. E usufruindo do clima ali, né? Aquilo é fundamental. Realmente, aposentar para ficar em casa assistindo TV ou no Instagram, aí é perigoso. Né? Pois não. Nós temos convidados. Já estamos caminhando já para o nosso encerramento. Fala dos convidados. Parece-me que os convidados, fica aberto aí o espaço para, se alguém quiser Socorro fazer alguma e Mini, pergunta que vieram para os aqui nossos entrevistados. prestigiar, o Alexandre, que veio prestigiar o pai. O Alexandre foi embora? É? Estava até agora aí. Vocês querem Socorro? Lembra do teu chefe, Socorro? E como eu poderia esquecer? Foi ele que me fez, foi ele que me criou. Né? Eu vim professora e depois me tornei assessora. Então, essa pessoa magnífica que compartilhou hoje um pouco da sua sabedoria, da sua experiência, esteve conosco, né? Comigo, com Mini Mosini, durante longos anos. Né? É a pessoa responsável pela construção do nosso conhecimento. Então, eu só posso dizer muito, muito grata. Eu sou muito grata ao desembargador Eliseu por tudo que ele representou e representa ainda nas nossas vidas. Um verdadeiro construtor da magistratura, pequenas histórias que ele contou, mas que realmente são significativas. E estou muito feliz também de ter tomado conhecimento de algumas histórias do doutor Marco Antônio. Eu, por incrível que pareça, fui professora de 2 dos seus filhos. Dei aula para a Fernanda e para o Eduardo, lá no antigo ângulo. Eu estava no início da faculdade, comecei muito cedo, assim como vocês, também foram construtores da magistratura. Também me sinto um pouquinho construtora da educação, porque naquele tempo a educação também não dispunha de muitos professores, de muitos profissionais, e eu estava ainda no início da faculdade, e já despontava, dando aula para o 2º grau. Então, fiquei muito feliz de ouvi-lo, né, de compartilhar dessas histórias. O senhor é um homem muito sábio, né? São 2 pessoas de grande envergadura. Bem, na realidade, posso travar? Pode atravessar. Na realidade, a vida da gente, ela é cheia de nuances, né? Cheia de surpresas, cheia de coisinhas. Mas a minha tendência, eu jamais na minha vida, um tempo atrás, eu pensava, imaginava, quando eu pensei em ser delegado de polícia da minha vida, nunca. Por quê? Eu tinha 16 anos trabalhando na Universidade Federal. Eu mexia com administração de pessoal. Eu trabalhava com comissões dentro do Ministério da Educação. Eu era bastante cotado, eu era um cara competente. Bom, pelo menos falavam, né? Então isso, de repente, você muda totalmente a sua vida. Aí eu saio de polícia, viro magistrado, é outro mundo.
Mas o importante de tudo é que isso você vai deixando para trás vários amigos, como se fossem irmãos, sabe? Aqui você vai lembrando de um, lembra de outro. Por exemplo, eu lembro quando o Radon assumiu, nós fizemos um jantar lá na 7 de setembro, não sei como é que chama aquele restaurante. Sabe, é gostoso você ver, de repente, ele está aí, é desembargador, já vai assumir o tribunal daqui um pouco. Isso para nós engrandece muito. Então a gente não deve realmente parar, não deve, a gente deve continuar. Hoje, eu não faço nada, tá certo? Não tá certo. Né? Eu fico hoje no computador, eu fico hoje na internet, no telefone, vejo um amigo aqui, outro de vez em quando, mas a vida social me diminuiu muito, mas em compensação, eu também estou com 80 anos de idade e estou bem de saúde. Eu não tenho nada. Se eu quiser, eu só não dou conta de jogar futebol, porque aí eu tenho que correr. Né? Mas fora isso, tudo é bom. Eu gosto de cantar, eu gosto de tocar violão. Eu ainda vivo. Agora, eu recomendo aos colegas, não aposentem se não tiver uma atividade sequente. Tem que ter. Se você não tiver, você vai para o ostracismo mesmo. Aí você desanima totalmente da vida. Tá, e você vê, por exemplo, o desembargador Eliseu. Com toda a idade dele, ele gosta de ir para a fazenda, ele gosta de mexer com os gados dele. Ele acha bom, aí revive ele, né, desembargador? Sem dúvida. Né? Isso é gostoso você ver pessoas assim. Porque é triste quando você encontra um colega, o caso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, é o desembargador Dimas. O desembargador Dimas mora no meu condomínio. Antigamente, há uns tempos atrás, um ano, coisa atrás, eu ainda via muito ele andando por lá, e ele é bom papo. Eu adoro o desembargador Dimas. Ele me ensinou praticamente tudo na área de penal. Eu estava no interior, tinha problema, ligava para ele, desembargador, eu estou com problema assim, assado. Ele falou, você vai no livro tal, vê isso, tal. Aí depois você me liga. Aí eu ligava para ele, e aí? Não, desembargador, o que você viu? Não, eu vi isso, muito bem. Você só não viu mais isso e isso. Então você vai ler mais e volta aí para mim. Ele não ensinava, ele mostrava o caminho das pedras para a gente, sabe? E hoje ele está em casa, está velhinho, está mais devagar. Sabe, é triste você ver um homem assim, né? Eu penso que aposentar é bobagem. Vamos tocar a vida, que a vida é muito boa, né, desembargador? Nosso programa... Eu acho que a Mini queria falar. Ah, se é Mini? Mini? Quer falar, Mini? Ah. Na verdade, eu quero dizer ao desembargador Eliseu que a idade cronológica realmente não reflete a realidade, não corresponde à realidade, porque o senhor continua com toda a lucidez e com o acréscimo de muita sabedoria. Parece-me que o tempo vem trazendo mesmo essa maturidade, essa percepção ainda mais especial sobre o mundo, sobre a coletividade e sobre o papel de cada pessoa dentro, né, dessa convivência. Quero dizer ao senhor que o senhor fez muita falta e quero aqui registrar os parabéns à Escola da Magistratura, né, por essa iniciativa de trazer esse tipo de programação, de projeto, né, uma tertúlia, né, que vai ser compartilhada com a sociedade, que vai servir de exemplo, né, de paradigma para os futuros magistrados, para os novos e também para os que recém-ingressaram. Né? Eu acho que é muito positivo. Parabéns. Bom, diante, né, da manifestação da Socorro, me resta pouco a falar e eu não tenho muita facilidade para falar em público e usar o microfone. Mas ela mencionou muito bem, né, a nossa passagem como servidoras, assessoras do desembargador Eliseu. E ainda hoje ele estava lembrando que quando eu cheguei para trabalhar com ele, ainda praticamente usava chupeta. Ainda muito jovem, recém-formada. E foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade. E me lembro bem que ele corrigia os votos ainda impressos, e escrevia no papel, corrigindo, né?
e a gente pegava de volta aquele papel com todas as anotações dele e fazia as correções no computador. E aprendi muito, muito sábio, sempre muito lúcido, muito com senso de justiça. E hoje o que eu sou, eu realmente devo muito a ele. E me preparou para trabalhar com o desembargador Raduan, com quem estou hoje. Eu também sou muito feliz. E fiquei maravilhada, né, com esse quadro da escola, principalmente com as histórias. E por perceber que realmente o desembargador se aposentou muito jovem, que tinha muito ainda a contribuir, né, a sua sabedoria, os seus ensinamentos realmente são valiosos. Muito obrigada. Nós temos só a agradecer vocês. Tem mais? Quero só contar uma passagem com o desembargador Eliseu. O Dr. Marco Antônio eu conhecia há pouco, não é? Mas como a Socorro bem lembrou, na agradável conversa que tivemos, realmente dá para notar e fica evidente o conhecimento do senhor, a sua tranquilidade e o compartilhamento. Fora a parte da curiosidade dos causos, né? De todos os causos, que são muito bons. O desembargador Eliseu fez parte da minha banca de concurso. E aí, Mini, Socorro, eu acho que ele também teve esse olhar. Eu estava indo para a entrevista, ele deve ter me visto apavorada, porque eu não conhecia ninguém aqui, não sei se o senhor se lembra, lá no centro de treinamento. E aí ele olhou para mim e começou a conversar comigo, então nós fomos para a entrevista conversando. Eu contei que era de São Paulo, perguntou de onde eu vinha, eu contei que era de São Paulo, ele também. Quando nós entramos para a sala para a entrevista, não era prova oral, era só a entrevista. O desembargador Cássio já entrou com a cara fechada assim, e falou, não sei se você se recorda, vocês já começaram sem mim? E eu não o conhecia, então eu não sabia o tom da coisa. E eu já comecei a suar, fiquei, não, desembargador. Nisso ele sorriu, o desembargador seguiu. Então, assim, esse olhar do cuidado, né, de lá para cá, o senhor sempre também foi muito educado comigo, muito cortês, e fico feliz de poder participar hoje desse momento aqui com os senhores, com o meu diretor e com os meus amigos. Então, muito obrigada. A Karina foi a primeira da turma dela, a primeira colocada, né? E me chamou a atenção o sobrenome, porque eu era muito fã do Sobral Pinto, né? Eu cheguei a vê-lo. Eu até, nessa carta aqui, se você me permitir, depois eu vou ler, e eu faço referência a isso ao presidente da OAB, do Conselho Federal. Então, o sobrenome Sobral, né? Me chamou muita atenção. Eu pensei que o senhor ia falar do sobrenome Miguel. Sobral Pinto, ele teve, durante o regime militar, ele tinha um preso, aqueles muitos presos que tinha durante o regime militar, e ele pedia habeas corpus e não era concedido. Então ele usou a lei de proteção aos animais. Lembra disso? Isso me chamou muita atenção. Então quando eu vi Sobral, eu falei, uai, será que é parente do Sobral Pinto? E além da inteligência que ela demonstrou durante o concurso, né, chamou atenção. Tem uma outra colega sua que acho que ela está no interior ainda, Sandra Merenda, né? Aposentou já? Nossa. É do teu concurso? No corredor ali, ela veio conversar comigo, o que eu achava que para ser juiz tinha que ser. Aí eu dei mais ou menos essa minha... Quando eu me aposentei, ela mandou uma carta dizendo que aquilo tinha ficado marcado, né, naquele que eu falei, agradecendo e tal. Então são pequenas passagens assim que chama a atenção da gente, né? Mas eu estava dizendo sobre, e eu sempre digo, né, porque eu sou uma pessoa que vivo muito a expectativa e a esperança no ser humano, na humanidade. E esse momento que nós estamos vivendo, eu estou caminhando para os finalmente, né? Sim, pode ser? Sim. E esse momento que nós estamos vivendo no mundo, mas eu vejo que especialmente em nosso país, porque o grande medo e a grande preocupação é que nós temos um órgão da justiça, que é a chamada Suprema Corte, que está nos deixando preocupados. Porque a justiça, como eu disse, é o equilíbrio da sociedade, é a esperança do cidadão, é o último reduto, onde ele busca uma proteção, onde ele busca
sobretudo o direito de liberdade, né, de manifestação. E nós estamos vivendo esse clima, essa coisa que hoje é até preocupante a gente falar em determinados lugares que você foi ou é magistrado. Tal a repercussão do que está fazendo a chamada Suprema Corte. E eu falo Suprema Corte porque muita gente fica atacando o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes é apenas um instrumento de um sistema. Ali é a Suprema Corte. Tá? Então, mediante a isso, eu fiz um ofício ao presidente do Conselho Federal concitando-o a assumir o papel de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, lembrando a OAB da época do regime militar, que eu era conselheiro federal. Para vocês terem uma ideia, eu fiz representação, inclusive, contra o governo da China, comunista na época. Lembra a questão da Praça de Maio, que passou sobre os estudantes? Eu fiz uma representação perante o Conselho Federal, apresentei uma moção que foi votada e foi aprovada e foi oficiada ao governo chinês no protesto sobre aquilo. Então, isso é só para dizer a minha preocupação com o ser humano, né, com o contexto geral. Então, mandei essa carta para o presidente da OAB e dizendo que eu ficava assustado porque se ouvia o silêncio da omissão dele, né? Usei, entre aspas, ouvir o silêncio é interessante. Chega a ser poético, né? E fiz uma carta bem pesada. E em seguida eu falei, eu vou fazer também para o presidente do Congresso Nacional. Eu trouxe só do Congresso, porque eu sabia que não dá para ler as duas. Eu vou tentar fazer só alguns pontos, porque é meio longa, né? E nós já estamos terminando, todo mundo já com vontade de almoçar. Então eu disse a ele que, como ex-magistrado, ex-conselheiro federal da OAB, com cerca de 40 anos ou mais com atividade judiciária, né? E que sentia saudade, falando aqui sentia saudade da ordem constitucional que se propôs na nova Constituição. Aí eu digo, com efeito, subscrevo o presente a fim de manifestar em meu nome e refletindo o pensamento de seus e meus, que assim já os considero, conterrâneos rondonienses, e certamente de grande parcela dos brasileiros sérios, perplexo diante da desordem institucional e do vilipêndio à nossa Constituição, perpetrado por membros da nossa Suprema Corte. E, pasme, diante do olhar compassivo e omissivo de Vossa Excelência, que bem reflete a comodidade de quem o interesse parece voltar-se só à causa pessoal e alheio aos compromissos assumidos com a nação e com a cidadania. Disso decorre, senhor presidente, a arrogância pífia da cúpula do Judiciário, que viola sem constrangimento a Constituição da República, pondo-a abaixo do seu regimento interno, quebra a autonomia dos poderes, deteriora o Estado democrático de direito, tripudia a lei, violando o devido processo legal, fere direitos individuais, menospreza o respeito à dignidade da própria instituição Poder Judiciário e, assim o fazendo, de certo, por perceber a passividade pusilânime dessa presidência. Temor, conveniência ou conduta subjacente a revelar baseofobia. Baseofobia é medo, temor de cair, medo de perder o cargo, né? Isso é uma passagem que eu faço. Vamos para outra aqui. Convém lembrar, senhor presidente, conquanto possa estar o Estado democrático ao talento... Espera lá. Convém lembrar, senhor presidente, conquanto possa estar em estado adormecido ou latente o poder maior que emana do povo. Lembre-se da queda da Bastilha. Vossa Excelência, para o povo, integra a corte.
dizer, o poder, né, pode pensar, por isso pode pensar e é preciso refletir sobre o que se vai fazer, meditar sobre cada ação e seus efeitos. Nunca se deve ter tanta convicção sobre a escolha de posições que nos parece conveniente, mas que poderá nos forçar a transgredir a nossa fé, perder a nossa esperança e a nossa honra, e levar-nos a odiar qualquer homem e suspeitar de todos, e mal dizer e agir com hipocrisia. Isso é só um resumo, né, do que eu estou dizendo aqui. Deixa eu ver se eu acho mais uma passagem aqui forte. Percebe, senhor presidente, que estamos vivenciando um Estado de direito fantoche, máxime para a advocacia, ante a restrição de acesso a autos de inquérito estranhos à ordem legal, conforme se tem denunciado, o que revela verdadeira justiça de exceção implantada pelo suposto guardião da Constituição. Disso decorre, ao tempo que se prendem preventivamente senhoras que protestavam pacificamente diante de um comando militar, e põem-se em liberdade chefes de quadrilha, traficantes e outros marginais. É de se perguntar, Vossa Excelência se sente confortável diante disso, como advogado, representante dos cidadãos? Pois bem, o Criador do Universo estabeleceu para o ser humano a interdependência, aquilo que eu já disse, isto é, em nossas vidas dependemos um dos outros e por isso vivemos em comunidade. Em consequência, os direitos humanos têm a pessoa humana como o fim em si mesmo. É uma síntese do que eu disse, tem muito mais coisa. Realmente jogou pesado. Né? Pegou. E mandei com AR, né? Voltou o AR, receberam. Já faz 2 meses. Não tem. Não te prenderam ainda? Não quero prender. Olha, se mandasse por WhatsApp, poderia ter a conta cancelada. O da OAB é mais ou menos os mesmos termos, só que com outro, né? Um outro encaixe, porque... Nós queremos muito agradecer a participação dos senhores, dizer que nós desejamos que esse seja um momento simbólico de algo que seja a permanência constante no nosso meio, porque muito há de ser explorado ainda, muito há de se colaborar, temas sensíveis como esse, o desembargador Eliseu falou, existem outros, viveremos, a sociedade é constante, né, em novos pontos, e precisamos ser construtores dessa evolução, né? Eu sei que aqui a gente iria muito tempo, né, sabendo inclusive das histórias do desembargador Eliseu, das histórias do Dr. Marco Antônio. Aliás, o Dr. Marco Antônio sequer falou que ele foi presidente da Associação dos Magistrados por 4 anos seguidos. Tem muita história. Você contou quem era meu vice, não? Não. Então conta. Mas tem muita história ainda para contar. Eu quero, na condição de meu presidente... vice foi ele, viu, gente? Foi? Antes de encerrarmos, eu quero, na condição de diretor da Escola da Magistratura, fazer aqui de público, reiterar o convite aos dois para voltar novamente e para também voltar às nossas salas de aula, trazer essa experiência dos senhores para os nossos alunos, né? Com certeza tem muito a dizer para esses alunos, para os alunos do regular e também para os cursos esporádicos que nós fazemos, aos magistrados, que sempre, toda semana tem curso de magistrado aqui, e eu tenho certeza que os senhores auxiliarão bastante e trarão muita coisa para a gente. Agradeço de coração terem atendido o nosso convite. Fala, doutor Marco Antônio. Não, eu só passagem de encerramento. Né? Eu era juiz de menores, esse é caso, né? Caso tem que contar. Né? Juiz de menores. Eu era juiz de menores e a delegada de menores era a doutora Madalena.
Ela chegou um dia e falou assim, doutor, o senhor não quer ir lá na academia de polícia falar com os alunos de que serão delegados sobre os juizados menores, sobre a lei e tal? Posso. Aí fui lá. Aí chegou lá, me apresentei e tal, e o rapaz falou assim, doutor, o senhor foi delegado da Polícia Federal? Eu fui. Conta um caso para nós aí, um casinho qualquer. Olha, eu dei umas 15 palestras que eu fui lá, tudo era só para contar a passagem minha na polícia. E eu fui lá e para não falar como juiz. Nada, pois é, do coisa. Eu sempre disse, porque eles querem saber, a ânsia de quem está entrando na profissão, é saber o que é a profissão. Eu achei interessante, eu lembrei, você falou, eu lembrei disso. Karina, alguma consideração final? Não, só agradecer. Ao Darzian. Agradecer e lembrar que essa nossa entrevista tem pelo menos dois pontos que me destacou. Vida é movimento, o Marco lembrou, e o desembargador Eliseu trouxe justiça e equilíbrio. Acho que são as mensagens que eu tiro dessa nossa entrevista. Menininho, bom, né? Ele não deixa por medo, ele está aqui só escrevendo. Poder da síntese. Olha, da minha parte eu quero parabenizar muito mesmo a escola, na pessoa do nosso presidente, nosso diretor, né? E dizer que isso estava faltando para Rondônia. Rondônia não tem história, a história de Rondônia é muito triste, é muito pouco, porque todo mundo só passa para fazer política e política e política. Então não tem nenhum banco de dados, nenhum banco de informações, aquilo que você possa sentar e assistir uma palestra, onde as pessoas que estão aqui contam a vida dela e contam os problemas dela, o que é a magistratura, o sofrimento que a magistratura... Quando nós fomos para a magistratura, em 82, não tinha nada. Aí o Ford comprou uns carros, umas veraninhas. Chevetinho? Não, era um Chevette, comprou um Chevette, um para cada desembargador. Falei, desembargador, você vai comprar isso? Ah, tem, eu vou comprar para o juiz também. Falei, desembargador, não faz isso não. Daqui um pouco você vai ter 80 carros para manter. Não tem, para que isso? Mas faltava realmente isso. Eu, por exemplo, ganhei um carro da Prefeitura de Ouro Preto. Ó, fica esse carro para você até chegar o seu. Mas o importante é o ingresso nosso na sociedade para que a sociedade absorva as nossas ideias, o nosso comando. É um comando bacana. Então, parabéns mais uma vez, eu já venho te elogiando. Isso é importantíssimo na nossa vida, na nossa história. E com certeza depois eu vou ver de novo a conversa do doutor Eliseu aqui. Parabéns. Concluindo também, queria dizer que quando eu fui presidente da escola, nós adquirimos um imóvel lá na BR, né? Que foi vendido. Treinamento. E realmente era uma chácara ali, né? Era uma chácara, que a ideia era criar uma coisa assim. Era do Beron? Isso, do Beron. Infelizmente não deu certo. Abandonado, né? Eu acho que foi vendido. Foi vendido agora para o SESI. Porque está abandonado. Mas aqui, essa adaptação aqui do antigo prédio do tribunal ficou importante. Eu parabenizo também a administração. E lembrando sempre que é muito importante buscar na formação do juiz, que não é bem uma formação, né, mas é uma orientação. Tentar forçar um pouco, eu uso isso como força de expressão, mas tentar encaminhar muito na orientação para que o juiz seja sensível exatamente à justiça, como atender o ser humano. Hoje há uma preocupação muito grande em pós-graduação. Ora, para fazer justiça não precisa pós-graduação, você precisa ter senso de justiça. Você pega um técnico aí, né, que conhece de tudo, mas como juiz não entende nada, não sabe o que é fazer justiça. Então, eu acho que esse deve ser um dos caminhos que a escola deve procurar trilhar, orientar um pouco, firmar-se um pouco nesse campo de que fazer justiça não precisa de técnicos, mesmo gênios, eu não ia falar gênio, mas gênios nós sabemos que não existe. Existe acúmulo de conhecimentos por reencarnações sucessivas. Isso que a inteligência do homem está nisso, porque não há inteligência. Deus não ia criar um inteligente e um burro.
Então, que Deus justo é esse que cria você inteligente e esse aqui que não sabe assinar o nome? Então, Deus criou todo mundo igual. E conforme nós vamos evoluindo, a evolução faz o gênio. Então, é importante buscar isso na magistratura, ao invés de ficar buscando certificados. Se preocupa muito com certificados, né? E é importante buscar a sensibilidade de justiça. É isso que a sociedade anseia, vive. Hoje você vê o clamor hoje social, como eu disse, há uma certa preocupação, e eu vejo não só o meu caso, mas eu vejo muitos magistrados preocupados onde vão dizer que é juiz ou que é, né? Que o povo está... Caiu o meu microfone aqui. Então é preciso que a escola volte-se bastante para isso. Mas eu quero então parabenizar a todos, agradecer pela oportunidade que nos concede de dizer algumas tolices aqui da história. Nada tolice. Agradecendo as nossas queridas Socorro e Mini que veio prestigiar esse evento. Muito obrigado. Então, vamos aí. Obrigado a todos.